Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom. Mashiach Now. A pergunta da semana é: força ou bondade? Intensidade ou gentileza? É pergunta associada com o leão, como a gente vai ver em maiores detalhes. O leão é o rei bondoso que cuida de todos, ou é aquela fera, o animal selvagem, o maior predador que tem? É uma sirá do projeto Luktei Sirot, volume 22, Parashat Tzav, primeira parashá, primeira sirá da Parashat Tzav. Tzav está ligado com um mandamento e também com uma união, uma conexão. Então, a gente vai tratar principalmente da ideia de relação. E, no fundo, todos nós temos relações com o mundo, com as pessoas, com o espaço onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente trabalha, com os objetos. Tudo uma questão de relação, não é mesmo? Como ter uma boa relação, uma boa conexão? Antes que eu esqueça, a relação está ligada com dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima. Essa conexão, ela tem harmonia, ela funciona quando esses dois sentidos estão integrados. Então, quando a gente fala de intensidade e severidade, que está ligado com o lado da força, é geralmente no sentido, deve ser assim, está definido no tecido da criação, a intensidade deve ser de baixo para cima. É onde deve ser mais aplicada. Compensação, a bondade, a gentileza, deve ser de cima para baixo. Então a resposta é: se são bons, é bom ter intensidade, ou severidade, ou força. Sim, no fundo é bom. Tem que saber quando aplicar cada uma dessas qualidades. São qualidades para ser usadas para o bem. Então, uma pessoa muito intensa, uma vida muito intensa, um dia muito intenso, geralmente é levado para um lado de dificuldade, de tensão. Mas vamos entender que intensidade, sim, é uma qualidade muito positiva de viver intensamente, de aproveitar muito, de quantidade e qualidade também. Então, já dando a mensagem principal, é que a gente deve ter uma integração entre esses dois lados, a bondade com a força e a força com a bondade. Na verdade, força e bondade são duas coisas diferentes, opostas, contraditórias de um certo modo, que em princípio não convivem. E todas as duas são boas, independentemente, cada uma por si só. Quer dizer, não é só a bondade que é boa, a força também é boa. E mais ainda quando a gente consegue integrar as duas. Ter bondade com força e ter força com bondade também, quando a gente já vê em vários outros exemplos. A questão, indo já para o detalhe, porque a gente está falando sobre isso, o Rebbe começa uma sirá baseado num ensinamento do pai do Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak, que escreveu vários livros, e ele traz do Zohar, que explica Parashat Tzav, como todo o livro Vaikra começou com a Parashat Vaikra, que fala sobre o Mizbeach, o altar, os sacrifícios, os korbanot, que eram meios de se aproximar, são ainda
meios de se aproximar, de se conectar, de fazer a relação com Deus. Aqui nesse mundo, de uma forma material, concreta. Não é espiritual. Também é espiritual, mas é mais material. E faz sentido. Então, no Zohar, e traz o Rabbeinu Levi Yitzhak, pai do Rebbe, descreve, e é muito utilizado alegoricamente, o korban, o sacrifício que tinha no altar, no Beit HaMikdash, no Mishkan, que era consumido por um fogo que vinha de cima para baixo, vinha do céu. Era um fogo na forma de um leão que consumia o animal, o sacrifício que estava sendo oferecido no altar. Isso era uma prova, era um sinal de que foi bem aceito por Hashem. E o leão está associado com um anjo chamado Uriel. Uriel também está ligado com Aryeh, com a força do leão. E o pai do Rebbe traz duas metáforas que são usadas no Zohar para descrever esse leão que descia para consumir e aceitar e elevar o sacrifício do animal da própria pessoa que estava se oferecendo e oferecendo no seu lugar um animal para Deus. Uma expressão fala que o leão é forte e ele está deitado sobre sua presa. Ou, uma outra expressão fala, o leão é grande, deitado sobre o sacrifício, sobre o korban. Parênteses, é interessante que o Rebbe traz justamente o ensinamento do pai dele. E não é à toa, o Rebbe poderia procurar diretamente no Zohar ou em vários outros sábios. Mas porque esse tema também, uma coisa cai dentro da outra. Porque o Rebbe, em relação ao pai, também tem essa dupla de bondade e força. O pai do Rebbe é chamado Levi Yitzhak. Levi e Yitzhak são dois nomes ligados à força. Levi, a tribo de Levi, está ligado com Gvurá, com força, com severidade, e o nome Yitzhak, o patriarca Yitzhak, também está ligado com Gvurá. Compensação, o Rebbe, chamado de Menachem, está ligado com Nechama, com consolo, com bondade. Então, quando o Rebbe traz o pai junto com ele, tem uma integração desse lado de força e do lado de bondade. E justamente o pai do Rebbe traz essas duas expressões explicando o que é esse leão, esse fogo que descia sobre o altar. No primeiro fala que é forte, deitado sobre sua presa, está ligado com força, com severidade, com intensidade. E o segundo fala grande, grandeza, Gedulá, está ligado com Hesed, com bondade. O grande é bondade, não é restrito, não é limitado, não é concentrado, não é intenso. O grande, ele se espalha, ele avança, ele é mais ilimitado. Deitado sobre o sacrifício, que está ligado com uma coisa boa de aproximação, de chegar junto. Então, indo a pergunta, as perguntas do Rebbe estão principalmente ligadas a essas duas questões. Afinal de contas, Parashat Tzav, que fala sobre conexão, a conexão através do sacrifício do animal no altar, para o qual descia um fogo de cima, que é inegavelmente ligado ao leão e ao anjo Uriel, que tem duas expressões, uma ligada à força, outra ligada com a bondade. Afinal de contas, por que são duas expressões? E se são duas expressões, por que não fala num verso único? É um leão forte e grande deitado sobre a presa e o sacrifício. Ou por que não fala de uma vez só? Por que tem que ter essas duas opções e elas de formas separadas?
Então, dando sim a resposta que a gente pode usar muito para os nossos dias, que está ligado ao seguinte: são dois níveis separados, força e bondade, mas não tem como ser um sem o outro. E o que é ter os dois, a bondade com a força? De um modo que uma não anule a outra, que continua tendo a bondade e continua tendo a força. E a força não diminui e anula a bondade e vice-versa. Então, essa é a mensagem para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente conseguir ter a força de aguentar firme, de ter resiliência, e ao mesmo tempo a coragem de se jogar, de fazer, de arriscar, de crescer, de investir. A tensão de subir a ladeira. Você tem uma tensão, mas está subindo ao mesmo tempo. Você está crescendo. Ao mesmo tempo, é fundamental a certeza do prêmio, porque ficar só no esforço de subir, de investir, de aguentar, de se jogar, a coragem, o risco, se a gente não tiver o tempo todo a certeza do prêmio, a garantia para nós mesmos de que a missão já está cumprida, o jogo já está jogado, que vai vir a bondade de cima para baixo, que é garantido porque não depende da gente. Hashem vai trazer isso, a recompensa, o prêmio, a garantia, a bondade, sabendo que tem um controlador que subsidia toda a missão, que ele está no controle, é ele que faz no final das contas, e a bondade é grande, é infinita, é ilimitada. Então a gente vê que tem esses dois movimentos, são chamados de movimentos. No momento do Korban, que é a aproximação, que é um momento único, que acontece um movimento nosso de oferecer o sacrifício, oferecer o animal, que é a nossa vida, é o que a gente investiu, se esforçou, pagou, trabalhou para isso, e a gente está oferecendo isso para Deus, que é uma mensagem muito importante. Desce de cima para baixo a bondade de Hashem, reconhecendo que a gente fez nossa parte, a gente fez nosso esforço. Então são dois momentos que são separados, mas ao mesmo tempo são um só. Vamos dar alguns exemplos de como isso funciona junto. Por exemplo, dar uma bronca para não fazer algo errado. A bronca vem do lado da força da bondade. No final das contas, é a bondade, porque a gente não quer que a pessoa se prejudique, que nosso filho ou uma pessoa amada se envolva em coisas negativas. Então, por bondade, a gente dá uma bronca para restringir, para não fazer uma coisa ruim. Uma coisa muito interessante, muito interessante. Quanto mais elevado, complexo, importante, difícil, mais regras tem, mais difícil é conseguir. Por exemplo, uma pessoa para andar na rua não precisa de permissão, carteira, autorização, não tem como ser multada por estar andando na rua, porque não tem tanta regra para isso, é uma coisa natural, uma coisa simples. Para andar de carro, tem que ter uma carteira, tem que ter uma licença, tem que ter feito prova, tem que ter uma autorização para isso, e tem multa se descumprir as regras, porque o carro é mais envolvido, mais complexo do que andar simplesmente na rua. Para dirigir um caminhão ou um ônibus, são outras regras, e tem mais dificuldades para conseguir fazer isso. E para um avião, ou helicóptero, ou lancha, são mais regras ainda, e mais dificuldades. Então, a gente tem essa relação entre a restrição, a limitação, a dificuldade, para conseguir uma coisa maior, melhor, muito boa. Um outro exemplo, por exemplo, o freio para não bater. O freio é uma coisa negativa, intensa, forte, de impacto, de resistência,
Mas para quê? Com uma bondade, para a pessoa não bater, para o carro não se prejudicar. E o exemplo que eu acho o melhor de todos, porque é muito importante, é fundamental cada vez mais nos nossos dias e vida, é o abraço. O abraço é uma coisa forte, mas que é de bondade. Né? Então, o abraço é a melhor expressão que junta as duas coisas, a bondade com a força, as duas qualidades. E a gente vai ver, e devemos observar isso em muitas coisas da nossa vida. Para não deixar de falar, o ponto principal é o seguinte: no fundo, naturalmente, a bondade é de cima para baixo, é onde tem mais condições. Então, se você está numa posição como professor, como chefe, como pai, como alguém que tem uma posição que está com mais controle, com mais informação, mais conhecimento, a bondade, ela supera a força. Porque você tem condições de fazer isso, então deve usar muito mais a bondade. Isso vale muito, muito, muito com os nossos filhos, com os nossos amados, com os alunos, com os colaboradores, é muito importante. Compensação, pela natureza mesmo, de baixo para cima, a gente deve usar mais a intensidade, porque para subir só com bondade você não vai muito longe, tem que ter força para subir, tem que ter vigor, tem que ter intensidade, severidade, restrição, disciplina. Como eu falei, quanto mais você quer subir, mais disciplina tem que ter. Então, essa é uma regra geral que a gente pode aplicar. Usar os dois movimentos, usar as duas qualidades, intensidade e bondade, e entender melhor como tudo acontece. Então, que tudo que vem de cima é por bondade, por mais que a gente perceba em algum momento, porque tem uma integração que ela tem uma intensidade, uma dificuldade, uma duração que às vezes tem que aguentar firme, porque não é tão simples assim. Então, e isso está ligado com esses dois movimentos que tem do leão, que vai consumir o que está no altar. Mais alguns detalhes que o Rebbe traz. Direita ou esquerda? Direita é ligado com bondade, que é uma coisa interessante, tem no próprio leão. O leão é considerado o rei da força, não só a bondade, né? Ele é o mais selvagem, mais forte de todos os animais, né, selvagens da floresta e tal. É interessante, inclusive, ver, eu tive o prazer e assim, é indescritível ver um leão ou uma leoa solto no Kruger, na África do Sul, num safari. É muito impressionante. A majestade, a força, a potência, a rapidez, a agilidade, realmente está ligado com essa força, intensidade, coragem, que está ligado com a esquerda, que é Vurá. Ao mesmo tempo, na Merkavá, como é descrito, o trono celestial, o leão fica do lado direito, o touro é que fica do lado esquerdo. Então, lá, o leão justamente está ligado com a direita, que é a bondade. Então, a direita e a esquerda são diferentes, são contrários. Pode-se pensar em política, mas não é essa a questão. A questão de sempre, direita é ligado com bondade e a esquerda com o contrário, que é a severidade. Tanto é que tem uma expressão que é muito usada e deve ser usada, aplicada, é que a mão deve aproximar e a esquerda deve afastar. São dois movimentos, não são totalmente contraditórios, são diferentes, mas porque deve ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de algum modo, tem que colocar restrições para as pessoas, aluno, filho, colaborador,
ao mesmo tempo tem que aproximar também. Tem aquela história também de soprar e bater, fazer as duas coisas. Soprar está ligado com a direita, com a bondade, e bater está ligado com a esquerda. Como está explicado que também o pai que economiza no bastão com o filho o odeia, porque tem que ter também essa esquerda que afasta, que coloca limites, rigores, disciplina no filho. Então o leão está ligado com essas duas questões, de ser a bondade e ser a força ao mesmo tempo. Então tem a luz da força, que é a severidade, a intensidade, o lado esquerdo do leão, que é forte e está ligado com a preda, ou a presa, né? O predador está ligado com a presa, com a caça, mas essa luz da força está no recipiente de bondade. E ao mesmo tempo a gente tem o nosso esforço, que é de baixo para cima, está ligado com a força. O resultado é de cima para baixo. São dois movimentos. A força de baixo para cima, no recipiente de bondade, que é o resultado de cima para baixo. O que é material fica aqui embaixo, que é para onde ele tem que subir. O material já está colocado na regra do mundo, do jogo, no tabuleiro, aqui embaixo, porque ele já está em uma posição de largada para ele poder subir. Nesse mundo material aqui. E cabe a nós fazer com que se eleve. Um outro, eu estou mostrando alguns conceitos aqui que está na Sirá, mas vou tentar costurar cada um deles. O Rebbe coloca na Sirá a diferença no momento que está na Parashat Tzav, depois foi construído o Mishkan e agora está se usando o Mishkan, o santuário, o tabernáculo no deserto, que depois se transformou no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém, que vai ser reconstruído, se Deus quiser, ainda em nossos tempos, logo, o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser eterno, será eterno. Então, na construção e utilização do Mishkan, tiveram dois períodos. Um que foi um período de treinamento, que foram 7 dias de esforço, treinamento da parte de Moshe Rabbeinu, até que no 8º dia, que foi Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, que foi agora, na semana passada, começou o mês de Nissan, no mês da redenção, da Geulah, dos milagres, como fala o próprio nome, Nissim, Nissan, está ligado com Nes, que é milagre. Então, no 8º dia, que foi no Rosh Chodesh Nissan, teve um outro tipo de serviço, que é chamado um serviço de bondade, porque nós somos emissários de Deus para fazer o que tem que ser feito no 8º dia, e nós somos os recipientes da bondade que vem de cima para baixo, da empatia que vem de cima para baixo, da aproximação que está ligado, como foi falado, o leão grande, que ele se deita sobre o korban, sobre o sacrifício, sobre a aproximação que acontece através do altar. Isso é o 8º dia, que vem de cima para baixo. E nos 7 dias foi um esforço nosso, de Moshe, que é o nosso representante, de levar o sacrifício e eleva o que está aqui embaixo. Como pessoas, né? Então, como emissários, a gente está focado em ser um recipiente para Hashem trazer a bondade de cima para baixo. Como pessoas, a gente tem que ter força, tem que ter foco nos resultados. A gente tem os 7 dias de aprendizado, como eu falei, do Miluim. E um exemplo que é dado é como um rei que recebeu um presente. Ele gostou desse presente, que é o que está no altar, no Mizbeach, é o sacrifício, é o animal, produto do homem que está levando isso para Deus, está oferecendo isso para Deus. E aí ele manda Uriel, um anjo, para ir buscar esse sacrifício, e aí ele desce com um fogo para trazer e elevar esse sacrifício. Então tem esses dois movimentos, né? O sacrifício, que é a entrega para Deus,
que é feito com força, porque é para subir, tem que ter força para conseguir subir. E depois Deus recompensa, responde e manda o seu emissário, que é Uriel, para buscar o que foi oferecido. Então, a pessoa tem a sua personalidade. Está ligado com força, com restrição, com os limites de cada pessoa, com a severidade com que a pessoa gosta, com que a pessoa faz, com a pessoa é capaz. Isso está ligado com as nossas características ao fazer qualquer coisa. Cada um tem suas características. Está ligado com o leão, mas está ligado com a força e a presa, com as qualidades que cada um tem. Por outro lado, cada um como embaixador, como emissário, como um recipiente que vem à força de cima para baixo, a gente é um recipiente da bondade de Deus, da grandeza de Deus. E com isso a gente se aproxima de uma forma bondosa. Repetindo, os 7 dias de aprendizado, isso está ligado com intensidade, porque é o nosso esforço para se juntar. A ordem do encadeamento da descida, que é o Seder Estado Shelut. Então isso é uma coisa que tem uma ordem, limites, regras. Isso está ligado com... Por isso que a gente precisa tanto de regra. Aqui embaixo, para a gente subir, tem que ter regra, tem que ter ordem, tem que ter organização, tem que ter limite, tem que ter intensidade, tem que ter esforço. Porque isso faz parte da natureza de como Deus criou. Porque para vencer a força da gravidade que desce, da natureza que pesa, que envelhece, que cai, a gente tem que superar os limites da inércia, né? Do ponto morto, da zona de desconforto, do status quo, do equilíbrio. Para vencer o equilíbrio, a gente tem que aplicar uma força maior. Isso é o nosso esforço de baixo para cima, para crescer, para subir. Isso está ligado com os 7 dias que a gente se esforça para subir. Chega o 8º dia, é um prêmio. É um prêmio que está ligado com a bondade, porque a Hashem pode tudo, pode dar sem limite. Mas é o pão da vergonha, como se diz, que o Rebbe traz muito bem, porque não depende da gente. É a Hashem que decide, ele dá quanto ele quiser, se a gente merece ou não. Por isso que tem que ter as duas coisas combinadas. A gente tem que ter o nosso esforço, a nossa intensidade, nossa vontade. E a gente consegue um resultado muito maior que isso, porque vem de cima para baixo, com bondade, com grandeza, com aproximação e aceitação pelo que a gente fez. Então a gente tem que fazer esse esforço para trazer a presença divina, está ligado com o templo, o Beit HaMikdash, trazer a presença divina para aqui para baixo, através do nosso esforço, que é para trazer uma luz que está acima do nível de encadeamento. O que a gente faz com que consiga muito mais ainda. Então a gente conseguiu resumir um pouco tudo, fazer um pouquinho mais de provocação. O que vale no que a gente faz? A pessoa que somos nós ou a missão do que tem que ser feito? Então, geralmente, a pessoa com certeza é importante, mas o fundamental é que a missão seja cumprida. Então, é o esforço da pessoa com intensidade, com força, mas para que tenha a bondade dos resultados da missão, que é de cima para baixo ser aceito aquilo que a gente quer. Então vamos cada vez mais conseguir combinar essas duas coisas, que está ligado com o leão, que consome o Mizbeach, consome o produto que está no Mizbeach, e que é o fruto do nosso esforço, com muita força que a gente faz, que a gente possa trazer a bondade de Hashem, que seja agora já, com o terceiro Beit HaMikdash, que a gente vai ver com os nossos olhos, como fogo na forma do leão, do anjo Uriel, trazendo de cima para baixo, com bondade para a gente, e a alegria de saber que todo o nosso esforço, tudo que a gente fez nesses mais de 2000 anos,
aguentando firme aqui embaixo, foi aceito e trouxe muito prazer para Deus. Que a gente possa já estar, nesse momento agora, todos nós, no terceiro Beit HaMikdash, com Mashiach já. Tudo de bom para todos nós, só boas notícias.